Uma boa noite na graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Bem, nós estamos entrando ao vivo aqui no canal Pela Bíblia, como nós combinamos. Então, hoje nós estamos trazendo aqui para você uma palavra muito importante que vale muito a pena ser compartilhada. Eu vou pedir a você que já está aí nos acompanhando que, por favor, compartilhe com mais alguém, ajude outras pessoas a conhecerem a palavra de Deus. O nosso canal Pela Bíblia, todos os dias, ele traz uma palavra para você. E agora nós estamos indo um pouco mais além, trazendo também um estudo bíblico ao vivo, onde é você quem constrói o nosso estudo, tá bom? Então você poderá ajudar a construir o nosso estudo, trazendo a sua pergunta. É isso aí, tá legal? Então você que está chegando, vai entrando, vai dando seu like, né? Eu sei que alguns irmãos ainda estão na espera. Nós falamos que 15 para as 8 que a gente vai começar esse estudo. É um estudo apenas bíblico. Aqui a gente não pretende tratar de seitas, aqui a gente não pretende tratar de assuntos relacionados a organizações religiosas, nada disso. Mas nós vamos tratar de Bíblia, né? Havendo necessidade de trazer uma doutrina bíblica, então você também vai ser enriquecido por ela. Tá legal? Bom, hoje o nosso tema está no livro de Jeremias, capítulo 8, versículo 7. E o texto nos diz assim: Até a cegonha no céu conhece as suas estações. A rola, a andorinha e o grou observam o tempo da sua ribação. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Bem, esse texto é um texto bastante interessante e ele está inserido dentro de um contexto que a gente precisa acompanhar para poder compreender o texto aqui de Jeremias 8. Veja que Deus ele está trazendo uma reclamação ao povo, dizendo que os pássaros conhecem muito bem o momento da sua migração, mas, ao mesmo tempo, embora os pássaros conheçam bem o momento da sua migração, o seu povo não conhece os seus juízos. Bom, todos sabem, conforme eu sempre tenho ensinado aqui, que povo de Deus não é uma placa religiosa. Povo de Deus não é um grupo religioso. Povo de Deus são pessoas, e são pessoas individuais que fazem a composição, tá, de um grupo especial para Deus chamado igreja. Isso é mais ou menos assim. Eu posso lhe dar uma ilustração. Imagine os grãos de areia que tem na praia. Se você pegar um pouco daqueles grãos de areia e transferi-los 1 quilômetro à frente, eles continuarão sendo grãos de areia. Se você tirar um apenas na ponta do dedo, ele continuará sendo um grão de areia. Assim também é o povo de Deus. O povo de Deus, ele é composto por pessoas individuais que, no montante global, todos formam a igreja do Senhor Jesus. É isso. Então, todos nós somos povo de Deus, tá? Essa palavra ela é dirigida inicialmente à nação de Israel, e essa nação ela tinha alguns problemas muito sérios em relação a cumprir a palavra de Deus. Então, para explicar aqui o versículo 7, eu vou começar trazendo
desde o versículo 1. É a Bíblia respondendo à própria Bíblia, ok? Então está escrito assim: naquele tempo, diz o Senhor, lançarão para fora das suas sepulturas os ossos dos reis e dos príncipes de Judá, os ossos dos sacerdotes e dos profetas, e os ossos dos habitantes de Jerusalém. Espalhá-los-ão ao sol, e à lua, e a todo o exército dos céus, a quem tinham amado, e a quem serviram, e após quem tinham ido, e a quem procuraram, e diante de quem se tinham prostrado, não serão recolhidos e serão como esterco sobre a terra. Escolherão antes a morte do que a vida, todos os que restarem desta raça malvada, que ficar nos lugares para onde os dispersei, diz o Senhor dos Exércitos. Percebemos aqui então um ponto bastante interessante. E aliás, esse texto, você já deve até ter ouvido uma explicação de grupos sectários que dizem que esse texto se aplica a uma grande matança à frente, chamada Armagedon. Mas nós observamos que não é assim. Vejam que o texto ele faz uma pronúncia de julgamento contra as pessoas do Estado de Israel pela sua idolatria. Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa trabalhar. Deus está cobrando a nação por conta da idolatria. É este que é o assunto a ser tratado aqui. E aí ele diz, e claro, Jeremias, conforme vocês sabem, ele é o profeta do segundo exílio. Jeremias, ele profetiza contra Judá, indicando que eles, né, conforme já estão sendo deportados por conta de um castigo, e esse castigo era a idolatria. Ok? E aí o texto diz assim: diz-lhes mais, assim diz o Senhor, quando caem os homens, não se tornam a levantar? Quando se desvia do caminho, não torna a voltar? Por que, pois, este povo de Jerusalém se desvia, apostatando continuamente, persiste no engano e não quer voltar? Aqui tem um texto muito interessante. Essa palavra do profeta diz que Israel estava se apostatando da fé. Por que eles estavam se apostatando da fé? Aqui está um verdadeiro sentido da palavra apóstata. Eles estavam se apostatando da fé porque eles estavam abandonando o Deus da Bíblia e estavam também adorando o exército dos céus. Então, isto é apostasia. E o texto continua: eu escutei e ouvi, não falam o que é reto. Ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo: o que eu fiz? Cada um corre a sua carreira como um cavalo que se arremete no ímpeto da batalha. Aí é que ele chega no versículo 7. Até a cegonha no céu conhece as suas estações. A rola, a andorinha e o grou observam o tempo da sua ribação. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Como, pois, dizeis, somos sábios, e a lei do Senhor está conosco? Pois, com efeito, a falsa pena dos escribas se converteu em mentira. Os sábios serão envergonhados, aterrorizados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor, que é sabedoria. E que sabedoria eles têm?
E aí o texto, ele continua trazendo todo o julgamento de Deus para esta nação, devido ao fato de se apartarem de Deus e buscarem a idolatria. E aí nós podemos comparar agora o versículo 7, fica muito mais fácil para se entender, que Deus ele fala sobre as aves migratórias. E essas aves migratórias, elas se deslocam muito para chegar até o local da sua migração. Por exemplo, quando Jeremias escreve esse livro, ele podia com certeza observar as cegonhas fazendo a sua migração daquele ponto do continente até o norte da Europa, passando ali pelo Vale do Jordão. Ainda hoje, na Polônia, são mais de 15 mil casais de cegonhas brancas que fazem um percurso similar. Vejam só que interessante. Ou seja, o que é que leva Jeremias a dar essa repreensão no povo desta maneira? O que é que leva Jeremias a dar esta repreensão? Bem, embora a cegonha, e eles o fazem de modo coletivo, né? Eles fazem na sua formação em V principalmente, as andorinhas, as cegonhas, os pássaros que costumam migrar. Então, a Bíblia diz que eles conhecem os tempos determinados. Mas o povo de Deus não estava reconhecendo os tempos e não estava reconhecendo o próprio Deus. Vejam que essas aves, depois da sua reprodução, eles vão buscar alimento longe, né? Vão buscar alimento e vão buscar o descanso. E retornam para os seus ninhos. E aí, irmãos, nós temos uma coisa muito importante a salientar aqui. Essas aves, elas não pensam como eu e não pensam como você. Mas a Bíblia diz que elas conhecem os seus caminhos. Mas o povo, que é chamado povo de Deus, muitas vezes não conhece o caminho do Senhor. Qual é o foco que Jeremias procura buscar? Jeremias procura buscar exatamente isso, mostrando para aquele povo a irracionalidade de deixar de buscar a Deus. E hoje nós estamos vivendo um tempo similar. Estamos vivendo um tempo similar. As pessoas estão cada vez mais inteligentes, estão cada vez mais empenhadas, como diz aqui o livro de Jeremias, no capítulo 8, versículo 6, como um cavalo correndo para a sua batalha. As pessoas estão cada vez mais buscando os seus próprios meios de vida, as pessoas estão se esquecendo de Deus. Note que no versículo 4, Deus faz uma pergunta. Quando uma pessoa cai, ela não torna a se levantar? Se levanta. Se ela desviar do caminho, ela não retorna? Retorna. Então por que que o meu povo age dessa maneira? Esse ponto ele é muito importante, irmãos. Por quê? Vejam que o problema da nação de Israel não era simplesmente pecado. Não. Era desvio, era apostasia mesmo. Haviam se desviado de Deus. Haviam se desviado de Deus completamente. É por isso que Jeremias chama a atenção do povo. E nós temos que tomar muito cuidado para que nós não venhamos a cair no mesmo erro, no mesmo problema. Porque quando nós erramos e pecamos aleatoriamente, nós buscamos perdão de Deus.
Mas às vezes tem crente que ele fala, ai, mas eu sou um pecador, eu não quero mais saber de ficar ouvindo a palavra de Deus. A palavra de Deus começa a incomodá-lo. E ele decide viver a sua vida simplesmente como alguém que não quer mais tratos com Deus. Porém, nós devemos lembrar que o homem, ele é um ser espiritual. E sendo ele um ser espiritual, o que é que nós observamos? Logo a pessoa tenta buscar a espiritualidade. Onde? Nos caminhos errados. E hoje, com a internet lotada de gurus, hoje, com a internet lotada de pessoas que querem fazer com que outros os sigam para a destruição, essas pessoas oferecem muitas vezes as facilidades espirituais. E muitos acabam caindo em tais facilidades espirituais e elas não conseguem mais retornar. A situação daquele povo, ela havia ficado tão terrível que Jeremias continua lá no versículo 18, dizendo assim: ó, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece dentro de mim. Eis o clamor da filha do meu povo, de terra muito remota. Não está o Senhor em Sião? Não está nela o seu rei? Por que me provocaram a ira com as suas imagens de escultura, com seus ídolos estrangeiros? Passou a cega, findou o verão, e nós não fomos salvos. Estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo. Estou de luto, o espanto se apoderou de mim. Acaso não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá médico? Por que, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? Percebam então que, de modo poético, essa é uma lamentação do profeta, mostrando como Deus se sentia diante daquele momento calamitoso em que a nação estava vivendo. E é muito interessante, irmãos, que Deus dá aqui o motivo, era a idolatria, e também como eles se sentiriam. Passou a colheita, acabou o verão, e nós não fomos salvos. Olha só que interessante essa palavra de Deus para aquele povo. A aplicação prática que nós trazemos deste estudo hoje, ela é muito clara. Eu disse que todos nós somos povo de Deus. Não importa onde você esteja. Se você aceitou a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você é povo de Deus. E se você é povo de Deus, não importa onde você está neste exato momento. Não importa. Você é povo de Deus. Mas, como tal, você também precisa se lembrar que o seu lugar, assim como a andorinha, o grou e a cegonha, você precisa se lembrar que o seu lugar é na palavra de Deus. Não adianta você se afastar da palavra de Deus, porque você tem determinado tipo de problema. Faça um empenho maior de ler a Bíblia. Continue assistindo aqui os vídeos do nosso canal. E eu tenho certeza que você vai, com o tempo, chegar na medida, na altura e na estatura do Cristo. Um erro que você nunca deve se deixar desencaminhar é a apostasia e a idolatria. Quaisquer outros erros, Deus, ele perdoa com toda tranquilidade, inclusive estes, desde que a pessoa se arrependa. Mas você deve lembrar-se muito bem que se você não busca a palavra de Deus, você está agindo de modo irracional.
Separe então um pouquinho de tempo. Vá para o seu trabalho. Você sabe que você tem que ir, mas volte. Pega um vídeo do canal Pela Bíblia por Dia, o dia a dia da Bíblia, que nós trazemos com carinho para vocês todos os dias. Pega o Pela Bíblia no dia a dia. Não durma sem assistir o Pela Bíblia no dia a dia. Você vai ver que mensagem maravilhosa. E alguns de vocês dirão assim: se eu tivesse assistido esse vídeo pela manhã, eu não teria tido aquele desentendimento no trabalho. Eu não teria tido aquele problema que eu tive no ônibus. Eu não teria tido esse tipo de problema se você tivesse ouvido a palavra de Deus. A andorinha, o grou e outras aves migratórias, elas sabem sair do seu lugar, sabem buscar alimentação e sabem voltar. Eles têm uma bússola que Deus colocou dentro deles. E a nossa bússola espiritual? Como é que ela está? Então, queridos irmãos, procure se aplicar um pouquinho mais à palavra de Deus, à Bíblia. Procure conhecer um pouco mais a Bíblia para que você possa ser, de fato, comparado por Deus como essas aves, que conhece o seu retorno. Retornar para Deus. Todos os irmãos agradecendo, Raízes Profundas, muito obrigado. Um grande beijo para você. Eu sei que você deriva grande proveito destes canais. Também passei os olhos aqui numa mensagem. Parece que você teve um problema no pulso. Vamos orar pela irmã e pode ter certeza que você tem aqui conosco uma verdadeira família. Tá bom, querida? Eu quero mandar um grande abraço agora a todos os irmãos que estão conosco e lembrar que esse canal foi feito também para responder às suas perguntas bíblicas. Então, como hoje é o primeiro dia que nós estamos trazendo ao vivo para vocês, então você também pode deixar as suas perguntas aí no comentário, tá bom? Do contrário, a gente vai trazendo mensagens para o seu dia a dia. O canal é feito por você, tá legal? Vamos lá. Quero mandar um grande abraço para o irmão Eliezer Barbosa, ele foi o primeiro like de hoje. Grande abraço, irmão Eliezer. A nossa irmã Rita Ferreira, o Ademir Santos, a nossa irmã Juraci, o Domini Borges, a nossa irmã Edna Dio, o Luiz Alberto, a irmã Leonida Pérez, o nosso irmão Eric, Raízes Profundas, Deus seja louvado, toda a sua criação reflete a sua perfeição, exatamente. Glórias a Deus por isso. O Santos Santos está com a gente, também é membro do canal. Obrigado, Santos Santos. A nossa irmã Zilda Devezin, né, que aliás tem que colocar a nossa irmã Zilda aqui agora. Cadê os moderadores do grupo? Porque os irmãos que são moderadores lá também são moderadores aqui. Está aqui a irmã Zilda. Grande abraço. Nosso irmão Eric também entrando como moderador aqui no grupo para nos ajudar, a fim de que a ordem seja mantida sempre. Né? A nossa irmã Leonilda Pérez, que chegou um pouquinho atrasada, não é? Então vamos lá. Pronto, o Eric também já está aí como moderador. O Luiz Alberto está com a gente também, o Domini Borges, Raízes Profundas, a Antônia Mota, a nossa irmã Leonilda Pérez, o nosso irmão Eliezer Barbosa, Profecia Cumprida com a Invasão da Babilônia, Raízes Profundas, pedindo intercessão porque ela partiu o pulso, 2 ossos. Vamos orar pela irmã, né, com esse momento tão difícil de buscar um atendimento médico, né? A gente imagina. A nossa irmã Delci Car também está aí, que também é uma das administradoras dos nossos grupos, está aí também para colaborar com a gente sempre. Deus abençoe a irmã. A nossa irmã Marlene Rodrigues, o Henrique, falando para que você seja membro do canal Pela Bíblia. Exatamente. Você ser membro do canal Pela Bíblia, eu não entendo muito bem como que é. Mas eu sei que você clica lá, ser membro, e ele te dá umas opções. Eu não sei muito bem como é que funciona, porque não sou eu que crio isso.
né? Mas seja membro também, eu acho que é legal, né? A Marlene Rodrigues, estarei orando por você, a Edna Salvador. Grande beijo, Edna, Deus te abençoe, minha querida. A nossa irmã Bia Silva também está com a gente. Raízes Profundas, dizendo que a família dela somos nós. Conosco, minha irmã. O Eliezer Barbosa, a palavra de Deus é luz para o nosso caminho. Nossa irmã Zilda, se compadecendo da nossa irmã Raízes Profundas, a irmã Maria Machado, está lá no quintal, mas está sempre na escuta. É isso daí, minha irmã. A Lucélia Ramos, Deus Sicar, né? A Marlene Rodrigues, o Henrique lembrando para você se inscrever no nosso canal pela Bíblia, o Eliezer Barbosa, a Rosa Teixeira, o nosso irmão Henrique diz que o canal pela Bíblia traz uma porção maravilhosa da palavra de Deus. Não perca a oportunidade, irmãos. Sabe, às vezes eu vou dar uma olhadinha, em 24 horas, às vezes 200 pessoas viram a mensagem. É pouca gente para o nível de mensagem que a gente traz. Então, seja um compartilhador das nossas mensagens, do Pela Bíblia, sabe? Pegou, viu Pela Bíblia de manhã, compartilha nos grupos. Irmão, lança a tua semente. Você pode estar fazendo uma diferença muito grande na vida daquelas pessoas. Às vezes tem pessoas naquele dia que estavam querendo, ó, e você foi um portador para ajudar aquela pessoa, tá bom? O canal Pela Bíblia só traz mensagens pela Bíblia. Nossa irmã Dina Ferreira também, se tornando a membro do canal, Deus abençoe a irmã. Chegou agora o Luiz Alberto, diz que foi muito importante a saída de onde ele estava perdido, mas se encontrou na palavra de Deus. E se encontrou justamente com esse texto que o irmão está explanando. Glória a Deus pela sua vida, meu irmão. A Bia Silva disse que esse canal é muito bom, principalmente ao vivo, sim, todos os dias, às 7h45, nós estaremos aqui ao vivo. Eu conto com vocês para convidar amigos, parentes, para que eles possam ouvir uma mensagem bíblica, tá bom? A Ivone Damo também se tornou membro do canal, Deus abençoe a irmã. É, a, o Vitor Precinato, boa noite, irmão Edson. Acho importante explanar o ponto de usar Jesus como chave hermenêutica, interpretação da Bíblia, passar todos os escritores suas mensagens sobre o crivo de Cristo. Então, irmão Vitor, essa é uma fala do reverendo Caio Fábio. Eu respeito muito o reverendo Caio Fábio. Tenho isso como norma, para a minha vida, que Jesus é a chave hermenêutica. Porém, irmãos, tem relatos que são históricos, como é o caso desse, da destruição de Babilônia, tá? Mas eu agradeço a sua sugestão, tá legal? A Marlene Rodrigues, amo todas as mensagens do canal Pela Bíblia, é muito edificante, compartilho todas. Tá ótimo. Queridos irmãos, olha, foi muito bom estar aqui explanando essa mensagem. Se você conhece alguém que está se tornando ateu, o Santos também está chegando aí. Se você conhece alguém que está se tornando ateu, se você conhece alguém que está desanimado com a palavra de Deus, que está meio perdido, esse vídeo é para ele também. Então, faça isso, por favor, ajude, né? Olha as andorinhas aí atrás, olha as cegonhas aí atrás. Elas conhecem o caminho delas. E eu e você devemos conhecer a Deus como nosso Pai, devemos reconhecer a Deus como dador da vida, para que nós possamos continuar firmes até a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus. Eu quero convidar vocês agora, às 8h15, já está no momento certo, nós vamos ao canal JWR. Se você é novo aqui no canal Pela Bíblia, você também pode se inscrever no nosso outro canal. Nosso outro canal nós tratamos de heresias religiosas, tá bom? E esse canal aqui é Bíblia pela Bíblia. Deus abençoe todos vocês, um grande abraço. Não perca, lembre-se, a andorinha, a cegonha, conhece o seu caminho. Será que você conhece o caminho onde a Bíblia está na sua casa?